Boa noite, igreja, na alegria e na paz do Senhor, amém? Eu que estou muito honrado de estar aqui, também, não só quando estive em Ourinhos, né? Já ouvia falar do pastor Ricardo Bruder muito antes, por todo o seu trabalho com música e com palavra e tal, então já também o conhecia, de alguma maneira. Na minha casa tem tudo que tem dele lá, qualquer coisa que tem, meus pais têm, viu? Meu pai é presbítero lá na IPI de Ourinhos já há algum tempo, e o ano passado, não, ano retrasado, 2018, eu acabei me tornando pastor auxiliar do pastor Kleber, que hoje é o pastor lá, né? E estive naquele presbitério por um tempo, né? E foram 8 anos no presbitério de Ourinhos. E eu vim de São Paulo, da capital, onde tinha já sido pastor também há uns 9 anos. Então, sou pastor há 17. E vinha aqui para o Paraná, para a igreja de Rolândia especificamente, desde 2013, 14, comecei a fazer convívio, contato, e aí a ponto de que hoje sou pastor de Rolândia. E estou lá, não tem muita explicação, né? Deus vai conduzir na nossa vida e quando a gente vê, as coisas estão acontecendo assim. Então, foi desse jeito, né? 2017 estive na Irlanda, acabei pregando também por 6 meses na igreja presbiteriana lá, acabei indo para outros lugares também, falei na Alemanha, falei na Holanda, falei na Grécia, falei na Escócia, em Portugal. E tudo situações que dentro da IPI foram sendo produzidas, e quando eu via, eu estava lá. Como hoje, creio que estou aqui, né, numa dessas situações provocadas por Deus, tenho certeza disso. Né? Não estou aqui à toa. Creio que o Senhor Jesus já preparou esse momento, como tem preparado todo o tempo que vocês estão reunidos para esses 12 dias e para todo esse movimento que a igreja tem feito para o seu futuro. E glória a Deus por causa disso. E eu, então, trago também o abraço do conselho da IPI de Rolândia para o pastor Ricardo, sua equipe pastoral, seu conselho, os irmãos todos aqui. Muito obrigado aí por me receberem. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Eu passei um bom tempo na IPI sendo pastor de jovem. E aí o pessoal sempre ficava com uma expectativa de que eu fosse fazer alguma gracinha, né? Agora não tem mais gracinha. Então, ainda mais hoje que é a mesa do juízo, né? Me colocaram numa situação difícil, hein, pastor? Misericórdia, não posso nem fazer brincadeira na pregação. Misericórdia. Daniel capítulo 5, que fiquei conhecido como o que fazia graça, né? Aí agora, na mesa do juízo, glória a Deus. Evangelho não, profeta Daniel, capítulo 5. Eu vou fazer algo que a gente costuma dizer assim, que homileticamente não se deveria fazer. Eu vou ler o texto inteiro, são 31 versículos. Mas você pode ficar sentado mesmo, com a mesma reverência que você tivesse de joelhos. Então você pode ficar sentado, creio que vai aparecer ali o texto. Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem tem Bíblia aí abriu, diga amém. Rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, que escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê e me interpretar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente.
Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Quem está acompanhando, diga amém. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios para outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Quem está acompanhando, diga amém. Versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante a de animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, tuas mulheres, concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido o teu reino, foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês colocassem em pé, por favor, mais uma vez. E eu recebi a oração e fui por ela abençoado, mas eu também queria orar e pedir a Deus que fale conosco em nome de Jesus. Querido, você vai ver durante a pregação que eu não sou bom pregador. E aí, para você não se frustrar, eu queria pedir que você pedisse a Deus, dizendo: Deus, fala comigo. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, independente do pregador. E quando você pede, Deus fala comigo, você tira o peso dos meus ombros e joga para Ele. Porque Ele é capaz de resolver isso em nome de Jesus. Amém? Levanta tua mão para o céu aí, querido. Ô Pai querido, louvado seja o teu nome, porque a Bíblia está na língua portuguesa, de tal maneira que nós podemos abri-la em qualquer lugar, sendo alfabetizados, juntar letras, juntar sílabas, palavras, formar as frases, e vamos entender o que está escrito. Mas Deus, eu sei, aquilo que tu queres nos falar nesta noite, não está dado na mera letra, está além. Está na inspiração, está na unção, está, ó Deus querido, na iluminação do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, eu quero clamar no nome de Jesus, assim como Tu fizeste a Isaías, faz comigo. Pega agora a brasa viva do altar,
Oh meu Deus, toca os meus lábios, me purifica, santifica, eu me consagro diante dos teus filhos, a tua presença, para que Deus, quando sairmos deste lugar, nós possamos dizer, Deus estava lá, porque eu ouvi a sua voz. Então Deus vem, sopra, Espírito de Deus, fala neste lugar. Nós clamamos implorando, em nome de Jesus. Toda a igreja diga, amém. Aplaude a palavra do Senhor e pode se assentar. Aleluias. Queridos, tem um irmão mais velho que eu, somos 4 em casa, eu tenho um mais velho, um mais novo e tem a minha irmã caçula, a única mulher dos irmãos, entre os irmãos. E eu tenho um irmão mais velho que ele passou por 3 tentativas de suicídio, Numa delas, né, a mais grave, ele foi dado mesmo como morto, e a gente tem inclusive o atestado de óbito, né? O pessoal, quando eu conto isso, fala assim, pastor, traz que a gente quer ver os ímpios, né, os incrédulos da igreja, misericórdia. É verdade, eu estou falando, não ia mentir para você. Né, o meu irmão tentou suicídio 3 vezes, e numa das mais graves, ele foi dado como morto mesmo. E todas as vezes ele ficou em coma profundo, por pelo menos 3 dias. E aí, na terceira vez, né, quando a gente achou que já não tinha mais jeito, e até a minha mãe já falava assim, não vamos mais nem orar sobre isso. Sabe, já viu mãe que fala assim, quer morrer, que morra? Foi a minha mãe, misericórdia. E aí, queridos, meu irmão não atendia convite para ir à igreja e nada disso, embora nós tivéssemos todos nascido no Evangelho, na Igreja Presbiteriana Independente, nós somos membros da primeira IPI de São Paulo, né? Eu fui enviado para o seminário pela Catedral Evangélica, então a gente tinha uma história, meu pai era presbítero lá, e mesmo assim o meu irmão teve toda essa situação. E aí um dia, eu fui convidado a ir a uma igreja, e eu não ia pregar, mas eu ia até aquela igreja, nós realmente já não o convidávamos mais, porque sabíamos que ele ia dizer não. E nesse dia ele disse, onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Ele falou, eu vou com você. E o culto ia começar às 8 da manhã. Falei, meu Deus, né, tem que estar querendo muito, porque quando é 8 da noite já tem gente que não vem, né, misericórdia. E ele então se programou lá, se arrumou e foi comigo. Quando nós chegamos lá, nesse culto, tinha muita gente. Era um culto talvez como esse, assim, de alguma coisa específica, né, com tema e tal. E aí, neste dia, o pastor pregou este texto, Daniel capítulo 5. Isso faz muito tempo. E naquela manhã, né, o meu irmão, nós estávamos sentados lá na última fileira. E eu lembro que ele estava com uma calça branca. E era uma nave um pouco maior que aqui assim, nós estávamos lá no fundo. E aí o pastor fez um apelo de salvação. E ele, então, levantou a mão, ajoelhou lá de onde ele estava e foi de joelhos até o altar. Só ele, mais ninguém. Tinham muitos visitantes lá, tinha muita gente na igreja, só ele atendeu aquele apelo. E quando ele chegou lá na frente, que eles levantaram ele tinha rasgado a calça, estava com o joelho sangrando. E ele se converteu naquele dia para nunca mais pensar em morrer, só quer viver. E hoje ele é ministro de louvor lá na igreja dele, conta esse testemunho. E é uma bênção, em nome de Jesus, amém? E eu fiquei com essa palavra no meu coração, porque ela me marcou demais e marcou a minha família. Então eu gosto de falar a respeito dela. E fora o caso de que ela conta a história do juízo de uma pessoa, que foi o rei Belsazar. O rei Belsazar, como a gente leu aqui o texto, e né, de maneira exaustiva aí, um texto bem longo, mas a história é a seguinte, né, o rei Belsazar era o rei dos caldeus, e um dia, mesmo também conhecedor da palavra, resolveu fazer uma festa. E não era uma festa qualquer, era uma orgia. Era uma palavra até feia que a gente não gosta de usar, mas era um bacanal. E ele começou a fazer aquela festa, e de repente, no meio da festa, diz a Bíblia que aparece uma mão, só a mão, os dedos da mão de um homem entram pela porta do palácio real e vão até a frente, queridos. Você consegue imaginar a gente aqui e entrar a mão de um homem sem cabeça, sem corpo, sem nada? E vir até a caiadura da parede do lugar? A caiadura da parede é o lugar onde se pintou com cal. Por isso que é caiadura. E aí, quando você pinta com cal, fica pelo menos, né, se não passar, jogar nada de tinta, vai ser um lugar branco. E por causa disso, o que você escrever ali é legível. Agora você imagina, queridos, o temor, o terror
Porque eu não sei, eu fico imaginando se isso acontecesse nesses dias. O que você faria? A Bíblia descreve a sensação da coisa. Né? No versículo 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem. Nem fala da mão, os dedos. E começaram a escrever na caiadura da parede, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei mudou, os seus pensamentos perturbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos começaram a bater um no outro. Tal era o terror, tal era o medo. E eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse aqui, aparecesse ali, uma mão de homem sem o corpo, eu não sei o que você faria, mas eu estou vendo que aqui não tem saída de emergência, pastor, misericórdia. Como que a gente ia correr? Eu fiquei olhando aqui a bateria ali, falei, ali deve ser uma saída, não é. Eu fiquei preocupado com quem estivesse na bateria, caso acontecesse uma coisa dessa. Né, ali, sei lá, a janela também não dá para pular, eu não ia passar naquele quadradinho. Misericórdia, tem que preocupar, às vezes pode acontecer uma coisa, na igreja acontecem umas coisas, né, às vezes, já viu? Misericórdia. E aí eu fui ver aqui, ó, a Bíblia diz que mudou o semblante do rei, imagina a cara, né? Sei lá, sabe esses emojis que tem hoje? Né, aquela boca aberta assim, ou assim. Os seus pensamentos turbaram e a junta dos seus lombos se relaxaram. E a gente sabe muito bem o que significa o semblante mudar por causa de medo. Você já viu uma barata voadora, certo? Não tenho medo, misericórdia, mas também não queria que entrasse aqui nesse ambiente. Eu fui pregar recentemente em Minas Gerais, Machado, e queridos, pensa num lugar para ter cigarra, sabe? Esse bicho, barata é bonito na frente de uma cigarra, eu nunca tinha visto de perto. E quando eu olhei aquele bicho, falei, meu Deus, eu não acredito. Tem uma irmã da igreja aqui que é bióloga, eu acho que ela não está gostando ali do que eu estou falando, né? Lá de Rolândia. Uma cigarra é um bicho feio demais, eu louvo a Deus pela vida da cigarra, mas, querido, não perto da gente não, ela é legal lá no poste, cantando, sei lá, e ainda assim incomoda alguns. E eu estava pregando, pastor, e eu vi que lá na porta da igreja tinha um monte de cigarro voando. Eu tive que entrar assim, pôr na mão aqui, porque eu falei, meu Deus. Eu falei para eles, gente, fecha tudo, em nome de Jesus. Né? E aí, queridos, um calor imenso, e eles não fecharam. E é claro que a Bíblia fala o que em Jó 3,25, o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. É claro que a cigarra entrou, e é claro que ela veio posar na minha cabeça. E aí eu falei para eles, que eu não vou pregar mais. Eu coloquei o microfone aqui, veio uma irmã, para minha vergonha, pegou na minha cabeça a cigarra, tá bom, pastor? E jogou pela janela, continua a pregação. E era esse texto aqui. Falei, meu Deus. Mas medo, já, né? Querido, o rei mudou o semblante. Os seus pensamentos se perturbaram, não sabia o que pensar a respeito. Os lombos se relaxaram, né? E eu sempre ficava tentando entender o que era o negócio do lombo relaxar. E eu fui atrás lá na expressão hebraica, o que é isso? Lombo, primeiro lombo para mim era as costas, mas não sei, acho que não é. Aí fui ver lá no original, e aí eu descobri que o relaxamento dos lombos é nada mais, nada menos do que o famoso piriri. Sabe piriri? Quando faz um negócio quente, a avó fala, não come que dá piriri. É isso. É que não pode falar diarreia aqui no púlpito, né, pastor? Porque é o que dá. É o que dá. E ó, o rei, imagina a roupa do rei, não eram esses trajes que eu estou, imagina, né, no palácio, como é que ele não estava bem vestido, e de repente entram uns dedos, ele se apavora, o seu semblante muda, os seus pensamentos se perturbam, e a junta do seu lombo se relaxa, misericórdia, você ri, você nunca passou um medo tão grande, querido, eu já, eu morei em São Paulo, 35 anos na capital, e um dia indo pregar numa igreja, estava com um carro, abri as janelas, comecei a cantar louvor a Deus. E de repente, no meio do louvor, eu olho para o meu lado direito, o vidro estava aberto, eu estava sozinho, aparece uma cabeça de um homem, só a cabeça. Aqui foram os dedos. E eu olhei, eu estava no farol, era o 5º carro, eu falei, o que é isso? Mas logo apareceu a mão do homem, com uma arma, e pôs na minha cabeça e falou, desce. O meu semblante mudou na hora. Os meus pensamentos. Bom, deixa. Irmãos, ele falou, desce e fica parado. Eu falei, não dá, se eu levantar daqui. E eu levantei e eu saí correndo. Tal era o medo, tal era o terror. E ele gritando, eu vou atirar. E sabe aquela cena do Matrix, né? Aquela cena, a bala vindo assim em câmera lenta. Eu falei, meu Deus. Bom,
quando eu consegui parar, né, de tanto correr, que eu olhei para trás, eu não vi mais nem bandido, nem carro, nem mais nada. Mas a gente passa situações de medo, e esse rei passou isso. E não era fácil, não. A hora que viu os dedos da mão de um homem. E aí, queridos, o texto se desenrola até o ponto que no versículo 30, ele morre. E essa morte do rei Belsazar, o que era? Nada mais, nada menos do que o exercer do juízo de Deus sobre aquela vida. Por quê? E aí a minha pergunta, que eu gostaria que nós respondêssemos aqui hoje, em 3 coisas, é: por que Belsazar estava cometendo tamanho pecado? Por que Belsazar estava em pecado? Aí, ainda vamos ampliar a pergunta e colocar: por que o mundo aí fora está pecando? Mesmo que estamos na iminência do juízo de Deus. Por que a igreja do Senhor Jesus ainda comete pecados? E eu não estou dizendo aqui, e eu sei que não pode fazer essa comparação, ou fazer esse grau de coisas, mas pecadinhos. Estou falando de coisas graves. Coisas graves que ouvimos falar que no meio da igreja ainda acontecem. Coisas loucas, coisas esquisitas. Quando a gente recebe alguém para confessar coisas, fala: meu Deus, como é capaz? Como Belsazar, que eu vou dizer, era crente. O seu pai, Nabucodonosor, que na verdade era avô, mas por questão de linha sucessória eles iam chamando de filho e pai todo mundo. O seu avô, Nabucodonosor, tinha se convertido por conta do juízo de Deus, que tinha se tornado como um boi para comer erva no campo. O Belsazar conhecia tudo isso, como a igreja conhece, mas infelizmente nós ainda, mesmo sendo igreja e conhecedores da palavra, e conhecedores que o juízo de Deus está à porta, ainda pecamos. Por quê? Por quê? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, e buscar dar uma resposta para isso em 3 coisas que este texto nos oferece. A primeira coisa, queridos, no versículo 1, o rei Belsazar deu um banquete, um grande banquete, é importante dizer, a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. E no versículo 30, que acabamos de também ver, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Queridos, ele começa a sua orgia no versículo 1, e ele morre no versículo 30. E aí eu te pergunto o seguinte, você me responde: você acha que se Belsazar soubesse, no versículo 1, que ele iria morrer no versículo 30, você acha que ele estaria fazendo isso que ele estava fazendo? Não estava, eu já te respondo, não estava. É bem provável que se alguém tivesse entrado para dar uma revelação para ele dizer: você arruma a tua casa, você vai morrer, sabe o que ele ia fazer? Sabe o que teria acontecido? Querido, esse texto de Daniel 5 nem estaria registrado aqui, pularia do 4 para o 6. Então, por que Belsazar estava praticando o que estava praticando? E por que nós, como igreja do Senhor Jesus, também praticamos coisas que diríamos: meu Deus, isso não pode haver no nosso meio? Sabe por quê? Porque nós, assim como Belsazar, não sabemos que horas são da nossa vida. Belsazar não sabia que horas eram da sua vida. Belsazar não sabia que horas eram da sua vida. Nós não sabemos que horas são da nossa vida. Nós não sabemos que horas são da nossa vida. Vamos falar junto no 3? 1, 2, 3. Nós não sabemos que horas são da nossa vida. Que horas são? São 9h04. No relógio cronológico. 9 horas agora ali. Vou usar o da igreja. 9 horas. Agora, que horas são da tua vida? Aquele tempo que a gente diz que é o tempo preparado por Deus, que não se conta no relógio, que é o tempo determinado na eternidade, para dizer quando você aqui ia começar e quando aqui você ia terminar. Você sabe que horas são da tua vida? Querido, lá em Rolândia, agora essa semana, nós tivemos pelo menos 2 casos que eu soube, numa cidade de 60 mil habitantes, irmãos, é isso? Praticamente. Pessoa, uma com 38 anos agora, uma mulher, não sei se vocês viram, que morreu de um mal súbito. O que é um mal súbito? Morreu. Estava lá fazendo sua atividade normal e morreu. Estava doente? Não, morreu. Estava, sei lá, tratando alguma coisa? Não, morreu. Querido, nós não sabemos que horas são da nossa vida.
Mas ainda assim, vivemos como se soubéssemos. Vivemos como se soubéssemos o que vai ser o dia de amanhã. E aí vem o Provérbios 27, versículo 1, para nos dizer: não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele vai produzir. Então, querido, nós não sabemos que horas são da nossa vida. Não sabemos a hora que Deus nos designou. Porque se soubéssemos, certamente, a nossa vida hoje seria muito diferente. Vamos imaginar aqui juntos que saísse no Jornal Nacional, que começou, sei lá, às 8h30 da noite hoje, para dizer o seguinte: amanhã, por estas horas, Jesus Cristo volta à terra. Como que seria essa sua noite? Como que seria essa sua... Eu sei como seria a minha. Seria assim, ó, de joelho, com a mão para cima, chorando. Pedindo e clamando a Deus a sua misericórdia, pedindo e clamando a Deus a sua graça, pedindo e clamando a Deus, que Ele me ajude e que Ele me consagre, porque eu me dedico, querido. Só que nós não sabemos. Então, sabe, alguém já disse, é melhor imaginar que vai ser amanhã, porque uma hora dessa a gente acerta. É melhor a gente imaginar que seja amanhã. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai fazia parte de um conjunto evangelístico chamado JMC, José Manuel da Conceição. Não, Jesus Meu Caminho. Jesus Meu Caminho. José Manuel da Conceição foi o primeiro padre que se converteu no Brasil, né? Jesus Meu Caminho. E o Jesus Meu Caminho, ele era um conjunto de orquestra, né? Tinha instrumentos musicais variados e tinha um coral. E eu achava bonito. Eu tinha 10 anos de idade e eu queria participar. Só que o maestro falou, olha, para participar do coral, a criança tem que tocar um instrumento. E aí eu falei para o meu pai, que legal, eu quero tocar flauta transversal. Sabe aquela, você põe aqui, não é aquela doce, não, que todo mundo toca, aquela que põe aqui do lado. Quem toca a flauta doce aqui? Todo mundo, olha lá, tá vendo? Viu? Ó, todo mundo toca. Aí, ó, coloca aqui do lado. Aí eu falei, meu pai, é isso que eu quero fazer. E meu pai levou, vamos lá no maestro. Chegamos no maestro, o maestro falou, deixa eu ver sua mão. Eu estendi minha mão, ele olhou, você é bom para tocar violino. Falei, sério? Aí eu falei, e agora? Ele falou, ó, não precisa. Eu falei, eu quero tocar flauta. Ele falou, mas você não fica bem na flauta. E aí, beleza, eu falei, eu queria tanto entrar no conjunto, que eu falei, eu vou aprender a tocar violino. E fui para o conservatório para aprender a tocar violino com ele, um senhor já de uma certa idade, ranzinza, minha cabeça ainda tem galo, daquele ele pegava o arco, não é assim que toca. Falei, tá vendo, se fosse flauta, ele não faria isso. Sofrido para aprender a tocar violino, sofrido. Fiquei 4 anos naquele conservatório, até poder gravar o disco. Olha, estou na capa. Do disco, não falei CD, nem pendrive, nem cartão de memória, e nem Bluetooth, disco, vinil. E quem gravava, quem reproduzia olha, quem reproduzia os materiais do JMC era a Bom Pastor. Lembra dessa editora? Bom Pastor. E a Bom Pastor, naquela época, eles colocavam nos seus materiais, em todos eles, atrás do material, seja fosse livro, fita cassete na época, ou então disco, eles colocavam a seguinte frase bem pequena lá embaixo, as letras pequenas, né, que ninguém lê, mas lá estava escrito assim, olha, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Você já decorou e vai falar comigo agora no 3, 1, 2, 3. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Agora aquilo que você adora fazer, vira por mão do lado e fala, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Agora olha para mim e me fala, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, e que você nunca mais esqueça, viva hoje como se Cristo voltasse amanhã, viva amanhã como se Cristo voltasse na quinta, viva como se voltasse na sexta, e até todos os dias da tua vida, porque como já se falou, uma hora você e eu acertamos, e aí vamos estar com Ele para sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Não dá. A igreja precisa se conscientizar. Uma das maiores reclamações que tem hoje é, não se fala mais do fim do mundo, pois eu estou falando, o mundo vai acabar. E se não acabar, amanhã pode ser você a vítima de um mal súbito. O que aconteceu? Morreu.
E sabe depois que morre, o que vai acontecer? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, mal súbito, acidente, avião que explode, não sei o quê. E o que acontece? Depois disso vem o juízo. Morreu, juízo. E você se lembra disso todo dia? Claro que não, eu vou morrer. Claro que eu não, não é isso. Mas que você precisa viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou como se você fosse estar diante do juízo de Deus. É melhor que se viva assim. É melhor que vivamos assim. Ah, mas a igreja não está falando mais sobre a volta de Cristo. Essa igreja está dando oportunidade para você ouvir a respeito dessas coisas, quando põe aqui um tema chamado a mesa do juízo. E a mesa do juízo me fala sobre ou a minha morte súbita, repentina, ou então a respeito da questão da volta do Senhor Jesus, que segundo Mateus 24, 32, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então o que eu faço? Eu vivo hoje como se Ele voltasse amanhã. Mateus 24, 36, irmão, senão o pessoal vai achar que eu não sei de cor. Põe lá, por favor, olha lá. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Você sabe que oração da sua vida? Eu estou tentado a falar vira por mão e pergunta, mas não precisa. Olha para mim e presta atenção. Você sabe que oração da tua vida? Você não sabe. Você sabe que dia volta Jesus? Você não sabe, nem Ele diz a palavra de Deus. Então o que você vai fazer? Você vai viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Amém? Para que esse dia de juízo, seja pela morte, seja pela segunda vinda do Cordeiro, você não se envergonhe na hora de apresentar as suas mãos, que Ele vai pedir. Estenda a sua mão e me mostra. Como é que vão estar? Como é que nós vamos estar, querido? Como é que tem sido a tua boca? O que tem saído da tua boca? Julgamento, é crítica, é fofoca, é palavrão, é piada com duplo sentido, é sujeira. O que tem saído da tua boca, dos teus lábios? Onde é que você tem colocado os teus olhos? O que você gasta tempo vendo? O que é? Aonde que você tem posicionado, querido? Os teus pensamentos, os teus pés estão te levando para onde? Para lugares que se você chegar lá, você vai orar e Deus vai se manifestar ali. Muitas vezes não. Em nome de Jesus, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quais são as suas companhias? Com quem que você tem andado? Deus tem se alegrado? O juízo vai acontecer. Acredite ou não. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Se Belsazar soubesse no versículo 1 que ele iria morrer no versículo 30, com certeza ele tinha repensado a sua vida. Ele não sabia. E eu também não sei. Então eu vou viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E que as minhas ações reflitam a glória de Deus hoje. Não pode ser que amanhã não dê tempo. Eu vou pregar aqui para você hoje como se fosse a minha melhor pregação. Pode ser que o pastor nunca mais me chame, misericórdia, depois dessa. Pode ser que Jesus volte, pode ser que eu caia ali na calçada. Querido, eu era pastor na Cidade Patriarca. Cidade Patriarca, sabe a Sheila lá do Estandarte, né? Fui pastor dela, fui pastor lá. Querido, numa noite, um presbítero da igreja, um homem de 55 anos, foi lá, dirigiu o culto com a gente, despediu, abraçamos. Eu morava inclusive na casa dele, não com ele, alugada que era dele. E aí era inquilino. Querido, quando saímos lá na porta, esse homem escorregou, bateu a cabeça na quina da calçada e ele morreu. Domingo à noite, culto lindo, gostoso, coral cantou, louvor, o pastor pregou, que era eu, toda uma bênção, né? Não eu, o coral, tal, pode falar de si, né? Foi tremendo. E no outro dia de manhã nós enterramos o homem. Saí de Patriarca, fui para Jardim das Oliveiras. E uma senhora da igreja, uma mulher da igreja, uma senhora, 40 anos, misericórdia, de 40 anos vão brigar comigo. Uma mulher de 40 anos, uma mulher, eu tenho 45, eu sou um homem, né? Eu não sou um senhor. E aí, queridos, o que aconteceu? A mulher estava grávida, 40 anos de idade. Beleza. Muitos casos que nós conhecemos, gêmeos. E a igreja naquela festa. Aí o que foi feito? Fizemos o chá de bebê na igreja, ganhou muita coisa, foi uma festa linda. No dia do chá de bebê, ela sentiu as dores do parto e foi para o hospital para ter o nenê. Isso foi numa segunda-feira, estranhamente, né? Que era o dia que as irmãs tinham lá para se reunir, eu estava lá. Ela foi para o hospital, nós oramos, todo mundo, ela estava com dor, foi para o carro,
Querido, na terça-feira ela voltou no caixão. Ela morreu. As filhas gêmeas nasceram, estão lá. Ela teve eclâmpsia, né? Pressão alta e tal. Morreu. E aí, quando foi na quarta-feira dessa semana, então na segunda tive o chá de bebê, na terça nós a enterramos. Na quarta-feira, o marido de uma presbítera da igreja estava trabalhando lá na sua casa. Ele trabalhava com construção civil, estava fazendo uma reforma, e de repente estava embaixo da pia, gritou, oh! Um outro homem da igreja, na quarta-feira, morreu, 53 anos de idade. E nós, na quinta, estávamos enterrando outra pessoa, na mesma semana. Queridos, o pessoal, os vizinhos não queriam nunca mais ir naquela igreja. Eu falei, meu Deus, por que o senhor deixou? O pessoal tinha medo, 2 pessoas enterradas na mesma semana. Mas aquilo começou a me mostrar que a vida é desse jeito. E que é melhor que nós vivamos o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. É melhor que vivamos hoje, como realmente devemos viver, sem saber que horas são da nossa vida. Por isso hoje eu me consagro, por isso hoje eu me santifico, por isso hoje eu me empenho na obra de Deus. E aquilo que eu tenho que fazer, seja para Deus ou seja para as pessoas, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque pode ser que amanhã eu esteja diante dele para prestar conta do que eu fiz através do meu corpo, segundo a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa então, Belsazar, o mundo e a igreja peca porque não sabe que oração da sua vida. Segunda coisa do porquê que estava pecando. Vamos lá para o versículo 24. Da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. E qual foi a escritura no 25? Esta é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Querido, eu chego aqui para você e digo, mene, mene, tekel, parsim. Até com essa voz gutural assim, né? Pentecostal. Mene, mene, tekel, parsim. Você fala amém? Não. Você não vai falar amém. Mesmo que seja num tom bem parecendo que está falando língua estranha, né? Adiantou? Adiantou fazer o esquema aqui? Você vai falar amém? Claro que não. Você não é doido. Porque você não sabe o que significa isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala. Vai falar em línguas? Fala, mas interpreta para que o povo seja edificado e possa dizer amém. Porque como é que vai ser, né? Se falar uma coisa, né? Aí eu digo para você, arquetu evangelio ripautu satanás. Você fala amém? Você entendeu Satanás, que eu sei. O arquetu evangelio, você ainda está pensando no evangelio. Isso é grego. Decorei essa única frase, pastor. Marcos capítulo 1, princípio do evangelho de Jesus. E no versículo 2 está expulsando Satanás. Né? Arquetu evangelio ripautu satanás. Sai daqui, Satanás. Aprendeu? Ripautu satanás. Fala em grego que dá certo na hora. Irmãos, você não entendeu, você não vai falar amém. Arquetu evangelio ripautu satanás. Você fala amém? Não, é grego. Você não entendeu. Aí eu digo assim para você, Jesus loves you. Você fala amém? Você fala amen. Amém? Você não vai falar amém, você vai falar amen. Eu sou professor de inglês, pastor, olha. Né? Desculpa aí. Pelo menos amen eu sei falar. Eu acho que ainda falei errado. Amen. Então, falo para os alunos, ó, o em e o en, certo? Amen. Queridos, você já começa a falar amém quando eu digo Jesus loves you. Agora eu digo assim, ó, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E você diz, amém, glória a Deus. Por quê? Porque você entendeu. Agora chega uma mão e escreve lá, mene, mene, tekel, parsim. A mão não, os dedos, que eu não sei como é que é isso. E escrevem, mene, mene, tekel, parsim. Querido, o rei e o pessoal de lá ficou estranhado com aquilo. Por que Belsazar estava pecando? Por que a igreja está pecando? Por que nós ainda, crentes, cometemos coisas que desagradam o Senhor? Sabe por quê, queridos? Eu vou te contar um segredo a respeito desse texto, que eu descobri lá e eu achei isso fascinante. Mene, mene, tekel, parsim, não é a língua dos anjos, não é a língua de Deus, não é língua estranha, não é a língua lá do Novo Testamento, não é. Mene, mene, tekel, parsim é uma língua que existia, era uma língua, um idioma fluente,
que acontecia na época de Daniel. E sabe qual era esse idioma? Era o idioma, era uma língua mesmo falada naqueles dias. Sabe quem falava a língua cuja descrição também é Tekel Parsim? Os caldeus. Os caldeus falavam uma língua tal que gerariam essas palavras. Sabe quem era caldeu aqui no texto de Daniel capítulo 5? Belsazar. O rei era caldeu. Agora você me responda mais uma vez aí, por favor. Você acha que o rei não sabia ler? Sabia. O rei com certeza foi educado por preceptores, não são professores, aqueles que o aluno vai na escola, mas o preceptor é o professor, vai na casa do aluno. E o rei deveria ter tido a melhor educação que se oferecesse naqueles dias. Ele sabia ler, ele sabia ler. Só que por conta do seu pecado, quando chegou a palavra de Deus dizendo, Mene, Mene, Tekel e Parsim, ele não conseguiu entender. Sabe por quê? O pecado o dominou. A sua carne estava pulando e gritando, queridos, de tal maneira que Belsazar já não entendia a voz de Deus. Belsazar já não entendia a voz de Deus. Belsazar já não entendia a voz de Deus. Vamos falar junto no 3, 1, 2, 3. Belsazar já não entendia a voz de Deus. Querido, quantas vezes você tem vindo à igreja, você ouve a palavra, sai daqui, vai para a tua casa, chega lá, alguém pergunta, foi para a igreja? Fui. Como é que foi? Foi bom. E o que o pastor pregou? Um dia como hoje, por exemplo, Daniel capítulo 5. Aí você chega lá e fala, o pastor pregou sobre a criação. Hã? Quantas vezes, pastor Ricardo, a gente acaba de pregar, às vezes tem igrejas que nos levam até a porta, para as pessoas cumprimentar. E aí o irmão chega lá e fala para a gente, que benção essa palavra, pregou Daniel 5, né? Essas coisas todas aí, quando chega lá a pessoa fala, que benção essa palavra da criação, hein pastor? Eu fico olhando e falo, onde que essa pessoa estava? Onde? Que eu nem citei Gênesis. E acontece demais isso, irmãos, é impressionante, a pessoa está viajando, sabe por quê? Porque está pensando o que vai sair, o que vai fazer quando sair daqui. A hora está passando, esse pregador não acaba logo esse negócio. Já passou pela tua cabeça? Eu estou vendo, não vou apontar para você não se envergonhar. Ó, queridos, gente que ouve a palavra de Deus, mas por conta da vida que leva lá fora da igreja, já não consegue entender mais nada do que se diz na igreja. Sabe o que é pior? Fala mal da gente. Pastor, prega, não entendo nada. E ainda fala mal de mim, critica a pregação. Não, por favor. Não vai fazer isso em nome de Jesus, amém? Olha lá, vive o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Querido do céu, Belsazar estava recebendo de Deus uma palavra, mas por conta do pecado, ele já não entendia o recado de Deus. E quantas vezes você tem vindo ao culto e Deus está falando? Você vem ao culto e Deus está falando, mas você não consegue pegar nada. Puxa, essa mensagem é irrelevante, e critica, e se posiciona contra, e aí vai, querido do céu, é o pecado que faz isso, porque aquele que está com Deus, aquele que está andando com uma vida que agrada ao Senhor, um suspiro que se fizer aqui, ele vai levantar a mão e vai falar, glória a Deus, Deus está falando comigo, porque querido, aquele que quer ouvir a voz de Deus, ouve a voz de Deus, seja no sussurro, seja no vento, seja no terremoto, seja naquilo que for necessário, sabe por quê? Porque Deus sempre vai falar a tua língua. Quando Deus foi se comunicar com Belsazar, ele não falou hebraico, ele não falou aramaico, que foi escrito o livro de Daniel, ele não falou grego, que seria a próxima língua depois dessas, ele não falou português, ele falou caldeu, que era a língua do Belsazar. Isso demonstra, sabe o quê? O amor de Deus. E quando Deus vem para falar com você, como Ele está falando com você nesta noite, para consertar a tua vida, para se santificar no altar, para consagrar o teu coração, Ele não está usando outra língua senão a tua, e você está entendendo em nome de Jesus, amém? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, e passe a buscar a Deus de tal maneira, que quando Ele falar, você entenda e diga, Inene Adonai, não, fala em português, eis-me aqui Senhor, amém? Eis-me aqui Senhor. Quantos apelos se faz, diariamente, dominicalmente, todos os cultos, e as pessoas estão frias, as pessoas estão alheias, porque não estão entendendo. Mas o amor de Deus é tão grande, que a cada dia Ele se levanta para falar a tua língua.
O jovem vai entender que Deus fala no linguajar dele. O adolescente vai entender, Deus fala no linguajar dele. A criança entende lá embaixo, onde eles estiverem. Deus fala no linguajar deles. Deus te ama de tal maneira, queridos, que todo tempo Deus está mandando um recado para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus e a segui-la para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. E sai daqui dessa noite para orar e falar: Deus, limpa o meu coração, mas limpa também os meus ouvidos espirituais, limpa a minha mente e o meu pensamento, para que quando tu falares, eu venha entender o teu recado, em nome de Jesus. É por isso que toda vez que vou pregar, eu peço: ora você, e pede a Deus e diga: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Não adianta vir para a igreja, estar num culto, ou mesmo lá no seu tempo a sós com Deus, de abrir a palavra e não pedir isso intensamente. Deus fala comigo, fala comigo. Querido, a palavra de Deus fala lá em Amós, eu não vou lembrar o texto para ele não colocar ali agora, mas que a palavra de Deus diz que haveria dias, e esses dias já estão chegando, em que Deus derramaria fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir das palavras do Senhor. Então a minha oração por Rolândia, por Londrina, por essa igreja, por todos nós, é que Deus mesmo inflame o nosso coração, e o que mais haja de desejo em nós, seja ouvir e receber a palavra de Deus, em nome de Jesus, porque ela é quem nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que nos refrigera a alma, ela que nos faz entender e viver da maneira que agrada a Deus, para quando chegar no dia do juízo, possamos prestar uma conta tal, que Ele diga: servo bom e fiel, seja bem-vindo ao reino do seu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mene, mene, tekel, parsim. Era a palavra do Senhor na língua do Belsazar, para que ele pudesse receber o recado. E nesta noite Deus está falando com você: abandona o teu pecado, abandona o teu vício, abandona essas práticas que você tem tido e que está dizendo: eu sou fraco, Deus me conhece e Ele vai me entender. Deus não vai entender nada, porque diz a Bíblia que Ele é santo, 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 e mais, sede santos, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, sou santo. Não haverá desculpa diante de Deus: eu era desse jeito porque a minha mulher não sei o quê. Não tem mulher que te faz pecar. Eu era desse jeito porque o meu marido não sei o quê. Não tem marido que te faça pecar. Os meus filhos. Não vai ter justificativa diante de Deus. Seja santo, porque Ele é santo. Eu me irritei, acabei falando o que eu não devia. Pede perdão para Deus. Ninguém nunca vai te irritar num tanto tal que te dê razão para pecar, para falar o que você quer e se desbocar no que você acha que pode fazer. Não pode. Olha, a minha carne gritou mais alto, eu tenho, né? Não. Nós não temos justificativa para adulterar, não tem, para trair, não tem, para mentir. Se eu não falasse aquilo, você fica bem com a pessoa, mas fica mal com Deus. O que você prefere? A pessoa que pode matar o teu corpo, ou aquele que você vai prestar conta, e que não só pode matar o corpo, mas manda a alma para o inferno? Querido, é tempo da igreja refletir. A gente quer agradar todo mundo. A gente quer agradar aqueles que nos cercam, e para isso, se precisar, a gente mente. Lá no trabalho, sabe? Tem aquelas mentirinhas brancas, né, que diz: fala que eu não estou. Deus entende, porque eu não tenho dinheiro para pagar agora. Mas se eu falar com fulano, eu vou falar besteira. Então é melhor... Não, então seja sincero. Seja sincera. E não dá canseira para a tua própria vida, porque o pecado cansa. Misericórdia, é tempo de santificação. Querido, olha os sinais, Não é normal que lá no Irã, no mesmo dia, tem um homem que morre lá, no dia 50 pessoas morrem pisoteadas, cai um avião. Você fala: isso é tudo política, pastor, isso é tudo... Querido, sinal de Deus. A Bíblia diz em Mateus 24 que nesses últimos dias haveria guerra e rumor de guerra. Se foi criado por política, não importa, é sinal da volta de Jesus. E é tempo da igreja se santificar para o louvor da sua glória, para se encontrar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Amém? Começa a vigiar.
Começa a vigiar, vigilância. Vigiar e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a tua carne e a minha são fracas. Não dá para brincar com o pecado. Não dá. O pecado ainda continua tendo uma consequência, segundo Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Esse é o juízo de Deus. Versículo 1 de Daniel 5, Belsazar dá um grande banquete. Versículo 30 de Daniel 5, morre Belsazar, rei dos caldeus. Isso fruto de juízo de Deus. Não brinca, igreja. Não brinca, querido, não brinca. O Senhor Jesus está às portas, sim. Os sinais se mostram a cada dia, mais e mais e mais. E nós precisamos vigiar, para a igreja não vai ser surpresa, ninguém vai falar, ah meu Deus, foi de repente. Não, porque Jesus já nos deu os sinais, e nós precisamos percebê-los, em nome de Jesus, amém? Ouça, melhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Belsazar pecava, o mundo peca, e a igreja também, por quê? Porque não sabe que oração da sua vida. Belsazar pecava, o mundo peca, a igreja também, por quê? Porque já não consegue entender a voz de Deus. E em terceiro e último lugar, quando um pregador disser, vai acabar a mensagem, para acabar você fala, que ele vai achar que estava bom. Amém, irmãos? Então vamos treinar? Então, para encerrar o sermão nessa noite, estava tão bom. É que a mensagem é pesada, né, pastor? Se não fizer... Querido, terceiro lugar, no versículo 1, o rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E aí, enquanto ele bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para beber, nele o rei, o grande e tal. 3, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados da casa de Deus e beberam nele o vinho. 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Queridos, Belsazar deu uma festa. Festa. É pecado dar uma festa? Não. Belsazar deu uma grande festa. É pecado dar uma grande festa? Não. Belsazar convidou 1000 pessoas para a festa. É pecado convidar 1000 pessoas para a festa? Não. Desde que, claro, a pessoa tem dinheiro para bancar a coxinha, né? Porque pensa na vergonha, cadê a coxinha? Acabou. Misericórdia. O pessoal brinca e é verdade. Dinheiro não traz felicidade, mas coxinha traz, né? Você já viu alguém com a coxinha na mão chorando? Não, coxinha não serve em velório. Não. Velório é biscoito, água e sal e mortadela. Pão com... Agora, casamento, formatura, aniversário, coxinha. Coxinha sempre está na foto a pessoa rindo. Então, você vai fazer uma festa, é uma festa grande, tenha dinheiro pelo menos para comprar coxinha. Hoje o nosso guitarrista aqui, o Ney, ó, levanta a mão aí, Ney, está fazendo aniversário, ó. Coxinha paga para todo mundo depois do culto, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, rei Belsazar deu uma festa, uma grande festa, chamou 1000 pessoas, chamou mulheres, problema? Não. Belsazar chamou as concubinas. Começa um problema. As concubinas, eu vou te dizer, eram as prostitutas da época. Já começou a ter um problema. Belsazar começa a beber. Problema. Se não bastasse, Belsazar vai até o templo, a casa de Deus, e pega os utensílios da casa de Deus, para que neles bebessem o rei, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas. Olha o que foi acontecendo, você consegue reparar? Uma festa, uma grande festa, 1000 convidados, homens, mulheres, concubinas, bebê, utensílios da casa de Deus, adorar a outros deuses. Ele foi caindo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Por que Belsazar estava pecando? Porque Belsazar perdeu o limite. Belsazar perdeu o limite. Belsazar perdeu o limite. Você já decorou? Fala comigo no 3. 1, 2, 3. Belsazar perdeu o limite. Começou dando uma festa sem problema, mas terminou dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, usando os utensílios da casa de Deus. Grave.
Belsazar perdeu o limite. Eu não sei se você já perdeu o limite. Eu não sei se você já mentiu. Não responda agora. Você já mentiu. Tá, estou afirmando agora. Você já mentiu, como eu. Você lembra a primeira vez que você mentiu? Você lembra a primeira vez que você falou para sua mãe, eu vou ali, mas foi lá? Lembra a primeira vez que você falou para o seu marido, vai custar tanto, mas custou? Brincadeira. Você lembra? Eu não sou casado, então eu posso brincar com essas coisas. Querido, você lembra? Você lembra da primeira vez? Eu me lembro a primeira vez que eu cometi uma coisa grave assim. Eu vou contar aqui para vocês, o pessoal de Rolândia está cansado de ouvir a história, vai ouvir de novo, amém? Irmãos, eu tinha 17, 18 anos, eu trabalhava num banco em São Paulo, e eu já era da igreja, mas eu ainda não tinha me convertido, sabe como é que é? Eu era o frequentador da igreja, tinha até feito profissão de fé com 15 anos. Aí os meus amigos do banco disseram, Silas, tinha uns 5 deles, estavam em férias, um banco grande, nós vamos sair de férias, a gente vai para a praia. Você não quer ir? Falei, eu quero, mas as minhas férias não bateu com a de vocês. Elas não bateram. Não, mas vamos. Falei, como que eu vou? Se eu estou trabalhando? Ué, vem cá. Me chamaram lá, eu trabalhava no caixa do banco. Você trabalha no caixa. Me deram um cartão, falou, vamos aqui nesse médico. E quando você chegar lá, você estende o seu braço e fala, eu sou caixa no banco, eu digito o dia inteiro e eu estou morrendo de dor no braço. Eu falei, mas eu não estou. Mas você vai falar que está. E eu falei, o que vai acontecer? Ele vai te dar um atestado e nós vamos para a praia. Eu falei, claro, como que eu não pensei nisso? Mentir para o médico, para ganhar um atestado. Olha, todo mundo faz. Olha o diabo, né? Todo mundo faz. Os meus colegas pareciam, eu via o chifre neles assim. E não era traição da mulher não, era diabo mesmo. Todo mundo faz isso. Eu falei, mas aí eu nunca tinha feito, minha mãe sempre me ensinou, no dia do juízo a mãe vai ver, porque vai passar um filme da tua vida, eu morria de medo. Eu ia no mercado, eu queria pegar o chocolate, eu tinha medo, vai passar no coisa, todo mundo vai ver. Eu não queria comprar, eu queria roubar. Irmãos, era terrível. E a minha mãe falava, se você fizer isso, ela falava com aquela voz também gutural, né? A mãe vai ver, porque vai passar num filme que o juízo de Deus vai trazer. E eu falava, meu Deus, talvez nós precisássemos pensar isso de novo. Porque tem gente que esqueceu desse filme, que vai passar. Todo mundo vai ver o juízo de Deus. Querido, sabe aquela musiquinha? Cuidado, o olhinho que vê, que a igreja critica hoje, mas foi o que me fez ficar consagrado em nome de Jesus. Cuidado, boquinha, o que fala, tem um Salvador no céu que está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Lembra dessa música? Talvez a igreja precise cantar no louvor. Tem um Salvador que está olhando para você, porque a gente esquece. Misericórdia, fui pregar no acampamento, pastor, de criança. E quando estava lá, eles foram cantar com as crianças. E era a musiquinha assim, ó. Se teu olhinho te faz pecar, pede para Jesus teu olhinho perfurar. Eu falava, o quê? Não, essa é forte demais. Se tua mãozinha te faz pecar, pede para Jesus tua mãozinha amputar. É melhor entrar no céu aleijadinho do que ir para o inferno perfeitinho. Falei, não. Isso não é verdade que eles estão cantando aqui para as crianças. As crianças tudo com o olho arregalado. Agora vira para a criança do lado e faz no olho dela. Se teu olho te faz pecar, pede para Jesus teu olhinho perfurar. Vamos fazer aqui? Não dá certo, né? Para fazer teste de lente de contato a gente não consegue. Querido do céu, se teu olhinho te faz pecar, pede para Jesus teu olhinho perfurar. Se tua mãozinha te faz pecar, pede para Jesus sua mãozinha decepar. Se o teu pezinho te faz pecar, pede para Jesus teu pezinho amputar, porque é melhor entrar no céu aleijadinho do que ir para o inferno perfeitinho. E a gente ri, porque é pesado, mas querido, se a gente pensasse mais assim, nós iríamos enfrentar o juízo de Deus de outra forma, porque muitas vezes nós estamos brincando, a gente critica essa letra dessa música, mas esquece que o juízo de Deus é sério. Não é verdade, gente? Eu estou falando besteira? E eu fui então para o médico, e quando eu cheguei lá no médico, o médico falou, a mulher me chamou, Silas de Souza, meu nome tem um D, Silas de Souza, já tremia, eu nunca tinha feito aquilo, eu suava. Quando a gente mente a primeira vez, a gente fica vermelho, já viu? A gente sua. E eu estava tremendo, e o médico falou, deixa eu ver o braço, o que foi?
Falei, doutor, eu estava tremendo. Falei, eu já, estende o braço, estendi. Ele olhava para a minha cara já sabendo, é mentira. Eu via no olho dele, na testa escrito, é mentira, é mentira. E aí eu peguei, ele falou, o que foi? Eu falei, aqui, está doendo. Não estava, era mentira. Eu suava, por que você está suando? Nada, médico. Ele apertou, ai! Apertou de novo. Estava doendo nada. Deixa eu ver o outro braço. Ai! E ele falou, nossa. Eu falei, o que foi? É grave. Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, o que tem? Está tudo inflamado. Eu falei, isso é sério? Muito. Eu falei, mas e agora? Ele falou, você vai ter que se afastar do seu trabalho. Eu falei, quantos dias? 15. Eu falei, não. Eu já me vi na praia, né? 15 dias, doutor. Você não pode digitar. Eu falei, mas cadê o atestado? Ele falou, na sala do lado. E eu fui para a sala do lado. Quando eu vi a sala do lado, estava escrito medicação. Eu falei, Aí eu entrei lá, uma mulher estava com uma seringa desse tamanho, com uma agulha desse. Eu falei, o que é isso? Ela falou, Bezetacil, está tudo inflamado. Eu falei, olha, ela também combinou. Está tudo inflamado. Aí eu levantei a camisa, não, abaixa a calça. Eu falei, não. E vai tomar 2, porque é uma para cada braço. Eu falei, não é verdade. Meu Deus, eu nem fiz teste para ver se eu era alérgico ou não. Ela me segurou, me levantou. Eu falei, cadê o atestado? Sala ao lado. E eu fui para a sala ao lado, estava escrito gesso. E eles engessaram o meu braço daqui aqui e daqui aqui. Os dois, estava tudo inflamado. E para eu descer as escadas, que eles nem foram comigo lá, estavam no carro esperando. Quando eu desci, todo quebrado. E aí eles olharam, o que aconteceu? Eu falei, está tudo inflamado. Vamos para a praia. Fui para a praia, fiquei sentado na areia, olhando o chinelo, a camiseta deles, enquanto eles brincavam. Porque por causa da mentira. Eu fiquei com a consciência tão pesada, lembrando, se teu olhinho te faz pecar, pede para Jesus teu olhinho perfurar. Olha, cuidado, olho, boca, mão e pé. Se eu tivesse lembrado dessa canção, eu não tinha feito aquilo. Querido do céu, a gente mente para ganhar favor, a gente mente para ganhar espaço, a gente mente para ter, como é que chama? Benefício, querido, cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinho que fala, cuidado, mãozinho onde pega, cuidado, pezinho onde anda, tem um Salvador no céu, que ainda olha para você. Cuidado, 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 o juízo de Deus é sério, podia ter me dado uma trombose, por conta da mentira. Que eu cheguei em casa com Jesus, minha mãe falou, o que você tem? Minha mãe sabe que é mentira, eu fiquei morrendo de vergonha, mas passou 3 meses e eu fui de novo, gostei de ficar 15 dias. Aí a primeira vez você sofre, depois você perde o limite, sabe, é que nem namoro, você pega na mão hoje, aí você pega sempre, depois você abraça sempre. Beijou o rosto, você beija sempre, beijou a boca, beija sempre, aí para em nome de Jesus. Querido, porque depois que, sabe, a gente vai perdendo o limite. A gente vai perdendo o limite, a gente vai fazendo coisas que a gente fala, meu Deus, eu não faria isso. Quando fez, já fiz mesmo. Quantos de nós já não fez isso? Já cheguei até aqui, já soneguei tanto imposto, já menti tanto para minha mulher, para o meu marido, já traí uma vez, já vi esse site aqui tanto. Amanhã eu paro, amanhã eu não olho. Eu já bebi isso aqui uma vez. Eu não estou embriagado, eu não estou viciado. Amanhã eu não faço. Aí outro dia, amanhã, só mais hoje, amanhã eu não faço. Querido, a gente vai perdendo o limite. Belsazar perdeu o limite, começou dando uma festa, fica na festa. Tinha que fazer uma orgia, tinha que fazer um bacanal, tinha que chamar uma prostituta, tinha que ir lá pegar os utensílios da casa de Deus para beber, para se embriagar. Tinha que ir perdendo o limite, não precisava. Parasse na tal festa, não. Nós temos uma tendência de piorar as coisas, nós temos uma tendência de ir mais fundo no pecado toda vez, e não está contente, não está satisfeito, e vai mais, e está esquecendo que nós não sabemos que oração na nossa vida. Estamos esquecendo que Deus está falando, mas a gente já não consegue entender. E estamos esquecendo que há limites que foram postos por Deus, e que não é para estragar o nosso prazer, mas é que é para nos poupar de dores. Os limites que Deus te deu, querido, não é para estragar o teu prazer. Esses dias uma moça me procurou, falou, se Deus não quer que eu faça essas coisas, por que Ele me deu essas vontades no meu corpo? Que é para você se negar, que é para você renunciar,
que é para você dizer, o que o Paulo fala? Mortificai os vossos membros sobre o mundo, aqui o corpo, sobre a terra, querido. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, Colossenses capítulo 3. É tempo da igreja de Jesus se santificar, porque o juízo vem aí. O juízo vem aí. Está às portas. E nós estamos brincando de ser igreja, nós estamos brincando de ser crente, nós achamos que Deus é misericordioso, Ele vai me entender. Não, o juízo é sério ainda. Belsazar, no versículo 1, estava fazendo uma orgia, no versículo 30 ele morre, como fruto do juízo de Deus. Misericórdia. E a gente olha para o Belsazar, e eu gosto também de fazer essa ilustração aqui, né? A gente olha para o Belsazar e fica doido com ele. Como que pode? Imagina a gente estar aqui, Santa Ceia do Senhor, e vem o cara do bar ali e fala assim, olha, acabou os copinhos lá, vocês podem arrumar esses copinhos aí da igreja para a gente fazer ali a nossa virada de bebida? O que você falaria? Você é doido? Isso aqui é consagrado. Você é doido? Eu não faria isso. Só que muitas vezes, querido, como o Belsazar, nós estamos usando utensílios da casa de Deus para fazer aquilo que não o agrada. E eu, como todas as vezes que vou pregar esse texto, eu trouxe aqui utensílios da casa de Deus, que a gente tem usado para fazer aquilo que não presta, e que por causa disso prestaremos contas a Deus. Eu vou te mostrar agora. Eu trouxe, eu vou mostrar. Utensílios da casa de Deus que todo crente está usando e fazendo errado. E Deus vai cobrar. Aqui, ó. Utensílio da casa de Deus. Pegar o outro aqui, ó. Utensílio da casa de Deus. Tá vendo aqui? Utensílio da casa de Deus. Utensílio da casa de Deus. Tá vendo isso aqui? Utensílio da casa de Deus. E toda vez que você usa qualquer uma dessas coisas para fazer aquilo que não agrada a Deus, você está sendo como Belsazar. E por isso está debaixo de uma propensão a ser alvo de juízo de Deus. Sabe por quê? Porque, querido, o nosso corpo, segundo a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, é templo do Espírito Santo. Nós somos santuários do Deus vivo. E aquele que fizer qualquer coisa contra o santuário de Deus, diz a Bíblia, Deus o destruirá. Usa a tua mão para levantar e interceder e abençoar em nome de Jesus. Usa a tua boca para abrir, para edificação, para bênção em nome de Jesus. Usa os teus pés para estar e ir a lugares que o Senhor realmente se agradará. Querido, em nome de Jesus, nós como Belsazar, vamos passar por um juízo. E nesta noite, Deus está falando conosco. Ainda que por um pouco do tempo passado, e eu peço perdão para vocês, mas eu creio que precisava completar essa palavra. Querido, 3 coisas que faziam Belsazar pecar, e que também tem nos levado a esquecer que haverá um juízo. A primeira coisa, não sabemos que oração da nossa vida. A segunda coisa, já não entendemos a voz de Deus. E a terceira coisa, muitas vezes, temos perdido o limite. E por causa disso, nos afundamos no pecado. Sabe alguém que perdeu o limite na Bíblia? O filho pródigo. Perdeu o limite. E o que aconteceu com ele? Estava na iminência de um juízo. Mas segundo a Bíblia em Lucas capítulo 15, ele caiu em si. E pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que eu tenha feito tudo o que eu fiz, mesmo que eu tenha ido onde eu fui, mesmo que eu tenha abandonado e etc. Eu vou voltar, eu vou voltar. Porque apesar de Deus pôr limite, Ele também muitas vezes nos dá tempo, que se passarmos o limite, o seu amor nos traz de volta e nos coloca onde devemos estar em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Abaixe tua cabeça. Fala com Deus agora, querido. Fala com Deus, fala com Deus. Conversa com o Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas atitudes e as nossas ações. Pai do céu, em nome de Jesus, Senhor, conforme diz a Tua palavra, o Teu Espírito que seria enviado, Ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh Deus, eu quero clamar no nome de Jesus, convence-nos.
Convence-nos, Espírito Santo, que precisamos estar mais ligados na Tua presença, precisamos estar mais envolvidos com as Tuas coisas, precisamos abandonar o mundo, a carne, o diabo, precisamos abandonar, Senhor, as tentações e tudo aquilo, Pai, que tem nos roubado a graça da Tua presença, a alegria da Tua presença, o gozo da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos consagra. Deus, quantos de nós têm perdido o limite, quantos de nós têm ultrapassado certas barreiras, mas nesta noite o Teu amor manda dizer, não importa até onde você foi, a mão de Deus ainda te alcança e te tira de lugares escorregadios e te coloca de volta na rocha que é Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Nós não precisamos estar no juízo envergonhados, nós não precisamos estar no juízo sem condições de nos apresentar. Não, nós podemos estar do lado de Jesus, que nesta noite está aqui e que nos ajuda, e que nos levanta, e que nos traz de volta à presença de Deus, como antes não estivéssemos. O Senhor Jesus tira a situação da nossa mente, que às vezes nos rouba alegria e paz, para nos novamente dar aquilo que precisamos através dEle.